Agora, doutor Paulo, o senhor deu a entender que não vai fazer alianças políticas na formação da sua equipe de governo, falando de educação, quem cuida de educação, saúde também. O senhor já tem um programa pré-estabelecido, lembrando que a população está carente em algumas áreas e cobrando muito, por exemplo, em relação à segurança. A gente vê isso no âmbito federal. A questão de saúde em São Paulo é um grande problema no estado todo. Quais seriam as suas prioridades de governo? Denise, você sabe que seria ótimo se nós tivéssemos apenas uma área com problemas e íamos nos concentrar nela, mas os problemas se acumularam. Então, na educação, muito rapidamente, nós não podemos aceitar no momento em que o mundo passa a 4ª revolução industrial, na era da inteligência artificial, na era da realidade virtual, nós condenamos uma geração de milhões de jovens ao insucesso por falta de qualidade no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio da escola pública do Estado. Professores continuarem sendo desrespeitados, enfim, não havendo disciplina. Então eu pretendo fazer uma grande reestruturação na área da educação, um programa de 8 anos, em que faria a minha parte, se for eleito durante os primeiros 4, encaminharia tudo, e o próximo governador, no 2º mandato, seja quem for, teria já tudo bem encaminhado. Porque você tem questões que você resolve em 1 minuto. Tem questões que você precisa 1 dia, tem questões que 1 ano, outros que você precisa 8 anos. Mas se há 8 anos tivesse sido feito, hoje estaria feito. Então é pouco tempo para um Estado e para um país. Quanto à questão da segurança e da saúde, você tem razão. Além da educação, a segurança, nesse tempo que nós estamos juntos aqui, ou vamos estar juntos, pelo menos uma pessoa vai ter sido baleada ou esfaqueada em São Paulo, uma mulher violentada, roubo de carga, no mínimo 1,4 roubo de carga. Nós temos crime organizado, crack, drogas, armas. Então eu concordo plenamente. E o que eu pretendo fazer? Primeiro, nós temos que reestruturar a Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia investigativa. Ela precisa investigar, ela precisa estar bem equipada. O que nós temos de delegacias abandonadas por aí, com funcionários de prefeitura. O que nós temos de influência política no meu governo, política e polícia não vão se misturar. Eu não aceito essa história de o político indica aquele delegado que vai lá para ajudar, arrecadar, para campanha, enfim. Polícia é polícia, tem que ser respeitada. A Polícia Civil precisa de muita atenção, precisa ser prestigiada, precisa ser reestruturada, precisa ficar afastada da política, precisa voltar a investigar, precisa ser equipada com tecnologia de ponta, de combate ao crime, e haver um perfeito entrosamento, que sempre o PSDB fala, mas não há, entre as polícias civil e militar, de forma a terem uma inteligência comum, estratégias comuns, enfim, haver uma grande sinergia de combate ao crime. Mas, candidato, de onde vai vir o dinheiro para fazer tudo isso? Era a minha pergunta. Quando o investimento do Estado é desse tamanho e o pagamento da dívida ao governo federal mensalmente é um abuso, né? Como é que é possível, o professor falou de educação, perfeito, o trabalho feito nessa área que o senhor lá coordena é exemplar, todo mundo diz, é verdade, é uma realidade. Porém, os recursos são muito grandes para fazer esse bom trabalho, quer dizer, o dinheiro bem aplicado, parabéns. No caso do governo do Estado, a Secretaria de Educação, acho que é a que mais emprega, né? A situação é caótica, basta ver os prédios escolares, né? Que o senhor certamente conhece, os prédios escolares do Estado, que são desastrosos, a remuneração dos professores, falta de equipamentos. No caso da segurança pública, o senhor detalhou realmente a situação dos distritos, o pagamento dos funcionários, a dificuldade de trabalhar conjunto da Polícia Civil, Polícia Militar, mas para tudo, e tem equipamentos, para tudo isso precisa de dinheiro e tal. Então a questão que se coloca é, de onde vão vir esses recursos? O senhor está bem a par da situação financeira? O caixa que o senhor vai receber? Você sabe, o Vila, Josival, se investe na segurança pública, no orçamento do Estado, 20 bilhões de reais por ano. Não é pouco, são 20 bilhões de reais. Na educação, são 23 bilhões de reais, fora os 12 das universidades. O total é 35. O orçamento global do Estado, Josival, é bruto, é em torno de 230. Você tem o repasse para as prefeituras, você tem os precatórios, e dá um total mais ou menos de uns 60 menos 230, então sobra uns 170. Tem uma parte disso que vai para o Poder Judiciário, Legislativo e tal, acaba ficando uns 130 mais ou menos, distribuído entre as prefeituras. O Vila tem razão, tem um pagamento anual
de aproximadamente uns 12 bilhões de amortização e juros da dívida que o Estado de São Paulo tem. Apesar de tudo isso, você administrando bem, você gastando, combatendo desperdícios, você combatendo qualquer tipo de corrupção, tendo uma boa gestão e tendo um crescimento econômico, gerando desenvolvimento, coisas boas em São Paulo, você pode conseguir aí algo em torno de 10 bilhões por ano para investimentos. 10 bilhões em 4 anos de mandato são 40. Você tem mais uma possibilidade de alavancar em empréstimo em nome do Estado, que há espaço para isso. E tem concessões e PPPs que você pode fazer para muitas coisas. Ou seja, uma boa administração. Eu acredito que a economia, a partir do ano que vem, ela vai retomar um crescimento. Não vai ser um grande crescimento, mas vai retomar. Então, a minha previsão é que, sendo tudo isso bem administrado, você encontra 70, 80, 90 bilhões entre orçamento do Estado, endividamento, concessões, PPPs, que vai atender bem a tudo isso. Mas, voltando à questão da educação e da segurança, na minha opinião, esses 23 bilhões não são tão bem administrados. Antes da falta de recursos, falta administração. Na realidade, nós temos hoje 5.800 escolas no Estado, e já tivemos 5 milhões de alunos, hoje nós temos 3.800.000 alunos. Houve uma redução significativa, talvez pela má qualidade da educação pública do Estado. As famílias, as mães foram procurando outras alternativas. Há necessidade de fazer uma reengenharia, que o dinheiro acaba aparecendo. Quando se tem seriedade, não pode misturar política com isso. Na realidade, tem questões que são muito técnicas. Segurança, educação, saúde, são muito técnicas. Então eu vejo sim, Vila, eu vejo possibilidade de usar bem os recursos que existem, eu vejo possibilidade de nós conseguirmos, por exemplo, nós estamos falando de tirar a política da Polícia Civil, de prestigiar a Polícia Civil, de entrosar as polícias. Qual é o preço disso? Nenhum. Isto é chefia, isto é liderança. Um governador tem que ter chefia e liderança. Não pode se acomodar no sentido, as polícias não se entendem e a criminalidade subindo. Então, na realidade, eu quero prestigiar muito as nossas polícias, especialmente a Polícia Civil precisa ser reequipada, reestruturada. Nossas delegacias precisam ter tecnologia. É vergonhoso os recursos tecnológicos que nós temos nas polícias. A saúde também não é diferente. Não há um prontuário eletrônico. Um paciente que é atendido num hospital, por exemplo, em São Paulo, e amanhã está em Santos, vai num outro hospital público, lá em Santos o médico começa do zero, porque não tem um prontuário eletrônico que indique qual é a ficha médica desse paciente. E até no próprio hospital, alguém que é atendido no hospital, volta 15 dias depois no mesmo hospital, muitas vezes eu ouvi isso de pacientes. É uma coisa absurda. Nós temos ilhas de excelência, por outro lado. Então, o que nós precisamos? Organizar a saúde com prontuário eletrônico e organizar setorialmente o primeiro atendimento. Tem muita gente que o problema é de primeiro atendimento, vai num hospital de alta complexidade. Por quê? Porque não tem um bom primeiro atendimento que poderia resolver o caso dele. E existem filas de coisa que mata, isso não pode ter fila. Tem fila de hemodiálise, tem fila para marca-passo, tem fila para quimioterapia. Então, eu vejo que na saúde também precisa fazer uma rearrumação. Em São Paulo, são 44 mil entes de saúde, entre UBS, UPAs, AMES, AMAs, policlínicas, hospitais filantrópicos, santas casas, hospitais municipais, estaduais, enfim. Quem tem que arrumar isso? É o governo de São Paulo. Não é prefeitura e não é governo federal. Falta essa arrumação. As prefeituras que deveriam investir 15% dos seus orçamentos em saúde, investem em média no estado de São Paulo 27, são 30 bilhões de reais, e o estado investe 23. Tudo isso precisa ser arrumado.